Então, que exemplos e atitudes de professores podem ser considerados amoral e moral? Dá uma pensadinha aí sobre sobre você mesmo ou você mesma, sobre um professor colega, né? Se aquela atitude foi moral, imoral, amoral, né? Foi ético de um sentido amplo, né? Que a ética ela está no sentido amplo e aí a gente vem separando moral, imoral, amoral, né? Nesse sentido. E aqui a gente adentra na ética, como ela já se estabeleceu, ela não pretende de forma absoluta dogmatizar. Acho bem interessante isso. Não é separar igual válido é inválido, né? Como a gente viu anteriormente, mas não somente separá-la em bem e mal dos seres humanos, mas sim elaborar e compartilhar algumas reflexões racionais, com a finalidade de que essas reflexões elas possam ajudar as pessoas a esclarecer seus próprios pensamentos e orientar assim o seu comportamento da melhor maneira possível. E com isso, o que os professores devem fazer em relação à educação moral dos seus estudantes, seja qual seja a idade deles mesmos. Então, não é porque é criança que eu não posso ensinar, né, preceitos éticos. Quer dizer, se trata de que aprendam por si mesmos, para que sejam pessoas racionais, sensatas, capazes de se fazer responsáveis pelos seus atos, parar de culpabilizar os outros, né, pelos seus próprios atos, das suas vidas pessoais, assim como do cuidado da comunidade. E considerando que o ato de avaliar é uma dimensão poderosa, olha só, avaliar é uma dimensão poderosa. O juízo de valor emitido em uma avaliação requer uma postura ética do avaliador ou educador. Bem forte isso, hein? E no contexto avaliativo, a posição do professor parece à primeira vista mais confortável por ser o agente ativo da avaliação. O aluno, por sua vez, é o avaliado. Então, assim, avaliar para a gente é fácil, porque é a gente que está julgando, apontando o dedo, né? E é uma situação mais difícil para o aluno que depende da nota, que depende daquilo para uma ação futura, né? Um objetivo futuro que ele tem, é bem complicado. E Quevedo, Camargo e Pinheiro também traz que é um processo que envolve atores que são seres humanos passíveis de cometerem equívocos, tanto professores como alunos, né? Mas em razão dessa humanidade na relação profissional, medos, amores, ódios, vontade de dominação e todos os tipos de sentimentos ocultos, por vezes violentos e perturbadores, sempre podem ser reativados. Olha que forte isso, hein? Dá para refletir bastante sobre isso. Ela trouxe de Perrenot, né? Eu adoro esse autor também. E para lidar com os dilemas éticos inerentes à profissão docente, Perrenot propõe a formação reflexiva do professor. O autor afirma que nem sempre o professor tem certeza de saber que linha de conduta deve seguir, né? Por quê? Porque nos deparamos com diversas situações no nosso contexto inimagináveis e que a gente tem que agir, às vezes, naquele momento, né? Uma briga de colegas. Eu, por exemplo, como coordenadora de curso, separar a briga de adultos em relação a questões políticas. Parece de tudo, né, gente? E aí eu trouxe um dilema, bem tranquilo para resolver. Já não é porque é dilema, né? Já é difícil. Então, dar mais uma oportunidade àquele aluno que não entregou a tarefa no prazo, né? Mas e aqueles que se esforçaram para entregar a tarefa no prazo, né? Então, se você atribui a mesma nota para aquele aluno que entregou no prazo e aquele que entregou fora, você está sendo justo e ético? O que eu faço, né, no meu contexto? A justificativa do aluno eu levo muito em consideração. O aluno ficou doente, teve um problema pessoal e vale da credibilidade do aluno, né? Eu acredito no que o aluno me diz. Mas se o aluno fala, eu esqueci, enfim, continuo aceito a atividade, mas valendo menos pontos, né? Não precisa ser metade dos pontos, eu já fiz algumas vezes, então vai valer metade. Não, a gente pode não pesar tanto a mão também, né? E aí eu penso a você, o dilema 2 é você que vai dizer. Aí, vai pensar, né? Quais dilemas você enfrenta ou já enfrentou como professor, né? Teve alguma situação que você ficou sem reação ou que você agiu de uma forma e agiria de outra, né? Você considerou sua ação ética ou antiética? Bem tranquilo, hein?
Então, professores reconhecidos como tendo certas qualidades humanas e virtudes éticas pessoais, como respeito, comunicação empática, preocupação e consideração positiva, costumam ser mais bem percebidos por seus estudantes. E a gente vai ver que não basta você falar, e hoje em dia com as redes sociais, né, muitos professores gostam de postar muitas coisas, eu quase não posto mesmo assim, mas é uma opção minha, nunca fui assim mesmo mais de interagir nas redes sociais, mas a nossa vida fica muito exposta e se a gente mora perto, né, do nosso trabalho, a gente está num bar, num cinema, num shopping, a gente geralmente encontra alunos. Então, não vai bastar só a gente falar, porque as nossas atitudes, às vezes, nossos alunos sabem das nossas atitudes fora de sala de aula, né? Isso aqui não é dilema, mas é uma reflexão, né? Porque em alguns textos falam que a gente tem que ser benevolente, né? Aceitar um atraso de um aluno, um trabalho que não foi tão bem feito. Mas, assim, o não também ajuda na formação do indivíduo ou devemos ser benevolentes o tempo todo? E aí eu digo que o não também, ele é formativo, né? Por exemplo, no dia de uma prova de um concurso, o aluno chega muito atrasado, ele não entra, ele não vai fazer a prova, né? E aí a gente precisa saber os motivos e considerar tudo bem, as questões são muitas vezes justificadas. Mas a gente vê que aquele aluno é recorrente, o não compromisso com componente curricular, então eu vejo que o não também, ele ajuda na formação do indivíduo, tá? E assim, a didática de línguas, ela não se restringe ao ensino somente da língua, né? Mas também tem responsabilidades com a formação do aprendente no uso social responsável das ações de linguagem. E aqui sobre reflexão também, a necessidade de criar um código de ética para professores de línguas, né? Como eu atuo no serviço público federal, a gente tem o código de ética do servidor, né? Se é estadual também, municipal, acredito que deva ter também um código de ética do servidor geral. Mas não tem um código de ética para o professor de línguas do chão de sala de aula, em situações do contexto. Pelo menos não conheço, se alguém souber, por favor, me envie, né, para a gente ter uma base, mas é um excelente tema de pesquisa, né? Mas existe esse um código de ética da International Language Testing Association, que aí eu tenho o link aqui para vocês, mas é mais voltado para o professor avaliador, mas que a gente pode utilizar um pouquinho disso, tá bom? Mas realmente eu não encontrei em outros países, vou deixar para vocês, no México, por exemplo, achei em um site, tá? E assim a gente encontra materiais assim, mas nada muito formal e voltado para nós, né? Essa frase é de impacto, né? Como a gente fala sempre batendo, principalmente nesse bloco 3, que a justiça é a base da avaliação. Ou seja, temos que avaliar com muito cuidado, porque é o momento em que seremos justos ou não. Mas o ideal é que sejamos, né? Então, para que, né, Quevedo, Camargo e Pinheiro falam que para esse ato de avaliar que ele seja mais justo, inclui-se a adoção de um processo avaliativo coerente com a forma de ensinar e aprender, a capacidade de elaborar atividades avaliativas condizentes com o uso real da língua, enunciados claros, o uso de critérios atenuadores de caráter subjetivo inerente à avaliação, o feedback, a autoavaliação, olha aqui, muitas coisas que a gente já viu no nosso curso, né? Em se tratando de contexto pedagógico e a adaptação da avaliação aos estudantes com necessidades educacionais especiais para ambos os contextos, como vimos anteriormente, né? Enfim, o domínio técnico constitui um dever para o professor, afinal, saber avaliar com qualidade faz parte de suas muitas atribuições. É por isso que estamos aqui, não é mesmo? E de acordo com Moreno Livros, não há uma única diretriz ética para a condução da avaliação. Então, assim, a gente pode fazer um manual ético, né, de professores, mas dependendo do seu contexto, as condutas mudam, né, a cultura muda, então é por isso que é fluido, né, o código de ética, se a gente fosse construir embasado, porque vivemos em contextos diferentes, em instituições diferentes, né, então fala aqui que não há uma única diretriz ética para a condução da avaliação, mas várias que podem levar o professor a um dilema ético com decisões ambas razoáveis, porém uma excludente da outra.
esse me pega muito, né? Porque eu não acredito na neutralidade, porque até o silêncio, ele não é neutro, né? Então, fala que a neutralidade não é possível e nem desejável. Por conta disso, como reiteradamente vem indicando a pedagogia, mas, por exemplo, pedagogia pode ser também traduzida como educação, né? Por exemplo, no México, pedagogia é o curso que a gente tem como programa de pedagogia, a gente chama de educação aqui, né? Não é o curso inicial de pedagogia, né? Mas é a questão ampla da educação. O professor, ele tem que ser consciente da incidência do seu ser e fazer entre seus estudantes, da força do seu exemplo e da sua relação educativa. Se ensina com a palavra, olha isso, é fantástico. Se ensina com a palavra, mas também com o exemplo. A roupa, né, que fala indumentária, mas aí é como até a forma de se vestir, o diálogo, a relação autoritária ou democrática e etc. De tal forma que não há maneira de que o ensino escape da transmissão de valores, né? Um texto que a gente escolhe para o nosso aluno não é neutro, porque eu quero abordar aquela temática, né? Eu quero falar sobre política, com ressalvas, tá bom? Ou eu quero falar sobre a sustentabilidade no planeta. Então, tudo isso não é neutro, né? Mas nesse sentido, que tudo que a gente faz ou deixa de fazer não é neutro. Tudo isso impacta, né, para os nossos alunos. E achei bem legal também que, segundo Jaume Carbonell, 10 são os atributos que todo profissional docente deve possuir, né? Não fala de um código de ética, mas fala de atributos, que é conhecer bem as pessoas, na verdade, aos que você está se dirigindo, que no caso são os nossos alunos, uma relação empática, a relação com a educação cultural, o saber fazer prático, a inovação crítica e progressista, o compromisso social político, o valor do testemunho, né, da sua palavra, coerência entre o discurso e a prática, a formação permanente, isso que você está fazendo aqui agora é um exemplo disso, de formação permanente, entre a cooperação e as redes docentes, né, para que nós, professores, nos ajudemos, sejam de forma virtual ou presencial, com os nossos próprios companheiros de trabalho, né, que é o desejável, e uma esperança pela satisfação de ver crescer a sociedade, o nosso papel, né, na sociedade. E aí a formação ética ela é uma demanda que se diz inaplazável, que é inevitável, não só para os educadores, mas também, sobretudo, e prioritariamente para os mesmos educandos. E fala ainda de formação de futuros professores, mais precisamente, né? A presença de uma matéria de ética profissional nos currículos pedagógicos, sem dúvida, não vai encher o vazio por si só, né? Não vai cobrir essa lacuna. Mas sem ela não poderia se afrontar seriamente essa ausência grave de se tratar de ética na formação inicial, ao menos, né, dos nossos professores, ou dos nossos alunos em quaisquer segmentos, como vimos. Mas aqui fala especificamente sobre para os educadores. E nem sequer se poderá encarar devidamente o problema central de toda a formação humana nos nossos dias, o relativismo moral, né? E aí eu gostaria de retomar um conceito lá da introdução, que é o de letramento, que fala, né? Nesse mesmo texto de Quevedo, Camargo e Pinheiro, elas falam que o letramento e a avaliação constituem um referencial de competência profissional avaliativa do professor, ou seja, sua capacidade de mobilizar conhecimentos capazes de guiá-lo na aplicação adequada da função avaliativa, na elaboração e no tratamento dos resultados das atividades ou instrumentos de avaliação em consonância com as demandas atuais da sociedade. Tudo isso aqui envolve esse conceito de ética amplo que a gente viu até o momento. Conclusões, né? Primeiramente, que exige-se mais por uma questão social, de justiça social, que o tema ética seja abordado principalmente nos cursos de formação de professores, né? Essa é uma das conclusões que a gente chega a partir dessa literatura. Não há fórmula ou um guia específico para esses dilemas que a vida escolar nos traz, mas que a gente saiba lidar isso da melhor forma possível.
e que de fato a gente seja pessoas melhores porque ou tentemos ser pessoas melhores porque os nossos alunos se espelham em nós, né? E não adianta você falar e fazer outra coisa fora de sala, né? E algum aluno, enfim, a gente é meio que figura pública, sem ter o dinheiro e o glamour da fama dessa galera famosa, né? De atores, músicos, mas a gente é como se fosse pessoa pública, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas não deixar de viver, claro, e fazer o que você bem entender, né? Mas só com parcimônia. Era isso que eu tinha para falar sobre esse tema ética. Aqui estão as referências e eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Hasta luego!